Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Vencer o Desamor, de 16 de janeiro a 20 de janeiro de 2023. Antes de começar o vídeo, gente, quero pedir a vocês, humildemente, que deixem seu like, pois é muito importante para o canal, e vocês vão estar me ajudando muito, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal. Bom, nessa semana, Olga é brutalmente assassinada e Álvaro sofre com o triste fim da mulher. Lino descobre onde é o depósito de Joaquim e agride Cassandra. Ariadna consegue encontrar Susana, uma das mulheres que Calixto e Lino se envolveram. E mais, Paulo acusa Álvaro de ter assassinado Olga e ele fica como suspeito do crime para a polícia. Saiba disso e muito mais a partir de agora. Segunda-feira, 16 de janeiro. Álvaro diz a Daphne que irá procurar Olga porque tá tudo muito estranho. Eduardo provoca Álvaro e eles quase saem nos socos. Bárbara chega ali e os impede de brigar. Vidal diz a Gael para escolher entre trabalhar ali na empresa ou na Trend Media em Miami. Álvaro diz a Bárbara que Olga e ele iriam falar com ela sobre o projeto da casa dela. Ele conta que Olga está passando por um momento muito difícil e está mudando. Infelizmente, perderam a filha, porque Olga pode morrer no parto. Bárbara diz que isso é abortar uma criança inocente. Álvaro diz que não tem outro jeito. Ariadna e Tadeu chegam em casa. Álvaro decide sair para procurar Olga. Lídia e Érica perguntam a Gemma se irá viver com Jimmy. Gemma diz que gosta muito de Jimmy, por tudo de bom que ele fez para ela, mas não sabe se isso será o melhor. Pedro reclama com Jimmy por querer viver com Gemma e ser pai do filhinho dela. Jimmy diz que irá embora de casa por Gemma, já que a ama. João pede a Gael que escolha ficar ali na empresa e desista da Trend Media. Gael não sabe o que irá fazer. Álvaro vai à casa de Olga, mas não a encontra. Ele liga para Ariadna e comenta com ela que aconteceu algo estranho, pois Olga pode ter sido assaltada ou acontecido algo na estrada. Ari pede que ele não se desespere e tudo ficará bem. Gael decide sair da agência que está trabalhando para tentar trabalhar na Trend Media e se despede de Vital. Gael diz a Daphne que espera que Olga esteja bem e apareça. Daphne diz que às vezes a vida é tão injusta e Olga e Álvaro queriam ser pais, mas infelizmente não poderão. Gael comunica a Daphne que se demitiu da agência. Daphne diz a Gael que para ele ir trabalhar em Miami na Trend Media é mais importante que ela e sua relação. Bárbara diz a Lino que mesmo Olga não ter sido a melhor nora, dói muito o que está acontecendo com ela. Verme nojento e falso, Lino pede a Bárbara que não pense nisso e que confie que Olga estará bem. Álvaro se preocupa muito ao ver que nem Lorena sabe onde Olga está. Gael diz a Daphne que a ama muito e se precipitou em mandar a campanha para a Trend Media, pois assim ficou sem trabalho na agência, mas irá procurar outro trabalho em outro lugar. Daphne pede a Gael que seja sincera com ele e não diga mentiras. Bárbara diz a Ariadna que ela deve estar contente, já que Olga e Álvaro já não terão a filha. A Ariadna diz à bruxa que se ela acha que ela seria capaz de se alegrar por isso, está muito enganada. Bárbara diz a Ari que Álvaro perdeu seu bebê por culpa dela e é um castigo de Deus, por ele ter se envolvido. A Ariadna diz a Bárbara que não irá falar com ela como merece, porque respeita sua dor. A Ariadna aconselha a Bárbara a ficar perto de Álvaro nesse momento tão difícil para ele. Gemma diz a Jimmy que ficaria muito feliz se fosse morar com ele, mas as coisas não são tão fáceis, pois teria que avisar sua tia e sua mãe. Jimmy pede a Gemma para irem em umas casas que estão alugando perto da escola. Gemma fica toda alegrinha e diz a Jimmy que ele é muito lindo. Jimmy diz que está planejando uma surpresa para ela. Ariadna dá a Bárbara uns documentos sobre o Guadalupe e diz a Bárbara que encontrou o depósito que Joaquim guardava seus artigos e é um quarto de hotel, que lá tem muitos documentos que servirá para sua investigação. Bárbara diz que procurou aquilo como louca para localizar a Lupe quando estava acontecendo aquilo com Gael, mas agora não serve mais. Ari diz que isso é importante para sua família. Mal agradecida, Bárbara pede a Ariadna que não se meta nessas coisas de seu marido e deixe essa maldita investigação do jeito que tá. Ari diz que está fazendo tudo isso para elas estarem ao salvo e se proteger. Amanhece.
Eduardo discute com Ariadna novamente. Eduardo decide levar Tadeu à escola. Bárbara diz a Ariadna que não entende como ela se porta assim com Edu. Ari diz a Bárbara que Eduardo demorou demais para se interessar por Tadeu. Bárbara pede a Ariadna que esqueça dessa investigação ou vá embora dali, pois ela está pondo todos em risco naquela casa. Gael diz a João que agora que se demitiu, terá que procurar outro trabalho em outras agências dali. João sai para trabalhar. Ariadna está saindo. Lino se oferece em levá-la onde ela quiser. Ariadna se nega e vai embora. Ariadna telefona a Cassandra e diz que Olga está desaparecida e pede que ela guarde seus documentos da investigação. Álvaro e Ariadna se abraçam. Lino os observa. Bárbara diz a Lino que Ariadna encontrou os artigos que seu marido tinha guardado, mas não é nada de importante. Gemma sai com sua doutora para uma consulta com o médico. Lino diz a Bárbara para ir investigar o resto dos artigos. Bárbara se nega a fazer isso. Lino diz a Bárbara que quem deveria estar investigando isso e esse depósito de Joaquim era ela. Bárbara diz que talvez ele tenha razão. Lino diz que irá levá-la lá. Bárbara diz que não sabe onde fica esse depósito, já que não tem um endereço. Lino pede que Bárbara peça o endereço a Ariadna. Gemma diz à doutora que queria ter relações com seu namorado, mas sente medo. A doutora aconselha Gemma a ter cuidado quando tiver relações com o namorado e se proteja. Álvaro faz uma denúncia do desaparecimento de Olga. Ele pensa em chamar os pais dela para saber de tudo. Ariadna diz a Álvaro que ele já procurou em muitos lugares e não descobriu nada. Álvaro recebe uma ligação do comandante dizendo que encontraram o carro de Olga. Ivete percebe que João sempre teve inveja de Gael e está feliz por ele estar se dando mal. Álvaro e Ariadna chegam ao local onde o carro de Olga está. O comandante diz a Álvaro que não encontrou nenhuma pista sobre Olga e somente o celular dela. Álvaro diz que algo aconteceu, porque Olga está grávida e mal de saúde. Bárbara telefona a Ariadna, a chama de descarada e pergunta como se atreveu a se meter nos artigos de seu marido e pede um endereço do local. O advogado diz a Eduardo que o caso dele é muito difícil e precisará de uma prova para conseguir a guarda de Tadeu para ele. Bárbara pede o endereço do apartamento a Ariadna. Ariadna diz que mais tarde irá dar a ela o endereço e as duas juntas vão lá. Bárbara insiste que ela mande agora por mensagem. Ari se nega e diz que as autoridades acabam de encontrar o carro de Olga abandonado. Gael se comunica com Daphne e diz que Álvaro disse que apenas encontraram o carro de Olga e não sabem nada dela. Gael diz que está procurando trabalho nas agências. Daphne diz que ele é muito talentoso e conseguirá. Gael recebe um e-mail da Trend Media para fazer uma videochamada. Bárbara diz a Lino que espera que Olga esteja bem, porque sente um pressentimento mau. Lino diz que tudo vai ficar bem. Bárbara recebe uma mensagem do endereço do depósito. Lino inventa que irá sair para fazer uma videochamada com um cara da galeria de Nova York. O delegado diz a Álvaro que pode se tratar de um sequestro e tem que tomar muito cuidado na investigação. Álvaro se preocupa. Ari pede para eles não perderem as esperanças, irão encontrá-la. Cassandra está indo com um companheiro até o apartamento que está os artigos de Joaquim, mas recebe uma mensagem de Ariadna pedindo que ela não vá até lá e ainda avisa que o carro de Olga apareceu, mas não sabem nada dela. O amigo de Cassandra aconselha ela a ir buscar algo no apartamento. O diretor diz a Gael que a campanha dele foi escolhida. Gael fica muito feliz. O diretor diz a Gael que ele terá que vir a Miami apresentar sua campanha para avaliarem se ele será contratado. Ariadna vai à escola de Tadeu para buscá-lo e lá encontra Eduardo novamente. Eles têm uma forte discussão. Eduardo diz a Ariadna que ela está botando seu filho em perigo, recebendo essas cartas de ameaça. Lino chega até o apartamento, onde estão os artigos, e vai sozinho. Cassandra e o amigo estão pegando alguns expedientes e outros documentos. Ela pega uma caixa e encontra mais outras coisas importantes para a investigação sobre o caso de uma tal Susana. Lino chega até Cassandra e ela não vê. Maldito, Lino coloca sua máscara. Álvaro dá um depoimento ao comandante sobre a última conversa que teve com Olga. O policial diz ao delegado que um senhor tem uma informação importante sobre o caso de Olga. Paulo chega ali e acusa Álvaro de ter desaparecido com Olga e ter acabado com ela.
Terça-feira, 17 de janeiro. O comandante pergunta a Paulo se tem provas do que está dizendo. Paulo diz que Olga terminou com Álvaro, porque ele a traiu com sua cunhada. Álvaro diz que ele e Olga terminaram bem e estavam até trabalhando juntos como amigos. O delegado diz que a última chamada registrada no celular de Olga foi a de Álvaro, e por isso ele é suspeito. Cassandra encontra um celular importante para sua investigação. Velho porco nojento, Lino tapa a boca de Cassandra e dá um soco nela. Cassandra cai no chão, desmaiada. Eduardo consegue convencer Tadeu a sair para tomar sorvete. O amigo de Cassandra chega ali para ajudá-la. A moça consegue recuperar a consciência e diz que um homem a atacou. Álvaro diz ao delegado que já avisou os pais de Olga sobre o que aconteceu. Paulo diz a Álvaro que irá demonstrar que ele é o culpado de tudo isso. Lino chega em casa. Bárbara percebe que Lino está muito estranho e nervoso. Lino coloca o celular que encontrou no depósito para carregar. Lino suspende suas aulas de inglês com Daphne, já que não tem dinheiro para pagá-la. Eduardo e Tadeu vão à sorveteria com a Ariadna. Ariadna diz a Eduardo que ele não pode tirar Tadeu da rotina e nem dar a ele um prêmio sem cumprir com suas obrigações da escola. Eduardo comenta que na idade de Tadeu há coisas mais importantes que as tarefas, e seria bom já ir planejando sua festa de aniversário. Ari diz que Olga está desaparecida e não seria um momento bom para fazer uma festa desse jeito. Lino convida Bárbara para um jantar romântico, mas ela se nega em ir, pois tem muitos afazeres em casa. Ariadna diz a Eduardo que Olga pode ter sido vítima de um sequestrador. Cassandra liga para Ariadna e diz que aconteceu algo sério com ela. Gemma diz às amigas que irá com Jimmy ver um lugar para morar com ele. Ariadna diz a Cassandra que ela devia ter denunciado o homem que bateu nela. Cassandra diz que ela foi culpada disso ter acontecido quando foi lá. Ariadna pede que tomem mais cuidado hoje. Eduardo diz a Ariadna que se ela quiser estar com Tadeu, que seja nos lugares que ele estiver também, pois esse trabalho dela é muito perigoso para o seu filho. Jimmy pergunta a Gemma se já falou com a tia sobre o que pretendem fazer. Gemma diz que ainda não e terá que esperar um pouco, já que sua tia ultimamente tem tido muitos problemas. Lino e Bárbara tomam um café em um restaurante lindo. Lino enche Bárbara de ilusões e mentiras, dizendo que irão para Paris, onde serão muito felizes. Lino pede a Bárbara para dar um passo em sua relação e ter sua primeira noite de amor. Bárbara diz a Lino que está tão decaída que não queria decepcioná-lo. O garçom diz a Lino que o cartão dele não passou. Bárbara se oferece em pagar. Lino pede que ele passe novamente o cartão. O garçom consegue passar o cartão de Lino e ele paga o que comprou. Bárbara se tranquiliza. Anoitece. Gael elogia os desenhos que Clarinha fez na escola. Gael diz a Daphne que terá que apresentar sua campanha para Trend Mídia em Miami. Bárbara fica muito feliz com a presença de Gael ali na sua casa. Ariadna comunica a Bárbara, Gael e Daphne que encontraram o carro de Olga abandonado e ela está oficialmente desaparecida. Álvaro diz a Bruno que amanhã os pais de Olga chegam e não sabe com que cara irá vê-los. Álvaro se atormenta por não ter combinado com Olga de vê-la em outro lugar, sem ser sua casa, pois talvez isso não teria ocorrido. Bruno pede a Álvaro que não se sinta culpado. Ariadna diz a Bárbara, Daphne e Gael para não falarem disso com ninguém, pois os policiais pediram descrição para investigar tudo no sigilo. Bárbara fica muito preocupada. Ariadna fica muito triste. Bárbara sente pena de Álvaro por tantas desgraças acontecendo na vida dele. Lino está tranquilo e em pensamento diz: eu encontrei Calixto, a única prova que me culpava pelo que eu fiz às minhas vítimas. O velho procura algo no celular, mas não encontra nenhum vídeo e nem foto dos seus abusos e crimes. O nojento fica furioso e joga o celular no chão. Ele percebe que o celular está sem chip. E nesse chip é onde tem as provas do seu crime. Bárbara diz a Eduardo que Olga está desaparecida e pode ter sido vítima de um sequestro. Sonso, Eduardo diz que acha que Olga fez isso para chamar a atenção de Álvaro. Bárbara dá um tapa em Eduardo e pede que tenha algum sentimento por tudo que Olga e Álvaro estão passando. Ariadna diz a Álvaro que se fosse um sequestro, alguém já teria ligado pedindo dinheiro no resgate. Álvaro está muito preocupado com tudo, mas tem fé que encontre Olga com vida. Ari diz a Álvaro que depois de ter investigado tantos casos e saber de tantos sequestros, quanto mais dias passam, mais será difícil de uma mulher aparecer com vida. Álvaro fica muito angustiado.
Bárbara diz a Lino que a polícia acha que Olga foi sequestrada, pois encontraram o carro dela abandonado e o celular também. Furioso, Lino fica bravo e com a voz alta pede a Bárbara que não perdoe Álvaro por tudo que ele fez à família dela. Bárbara fica triste pelo jeito que Lino fala com ela. Lino diz que tem tido muitos problemas no seu trabalho. Ariadna diz à professora de Tadeu que Eduardo agora quer acompanhá-la em todos os lugares que ela for com Tadeu, por segurança. A professora aconselha Ariadna a deixar Eduardo se dar conta de como deve cuidar de Tadeu, já que tem os mesmos direitos que ela, por ser pai dele. A mãe de Olga está muito triste pelo desaparecimento da filha. Álvaro pede a ela que não pense ruim e tenha fé que Olga apareça bem. Álvaro diz aos pais de Olga que está se comunicando com o comandante e quando ele o avisar alguma notícia, irá contar a eles. Lino vai até Bárbara e diz que o que importa nesse momento é que ela esteja bem. Bárbara diz a Lino que irá revisar os papéis que Joaquim deixou. Lino pede que ela esqueça desses documentos. Bárbara diz que há tantas coisas para se preocupar e uma delas é o gasto da casa, que são mais importantes para ela. Lino diz que ainda não pagou o aluguel e seria melhor ir embora da casa. Bárbara pede a ele para esperar sua situação econômica melhorar. Imelda visita a Bárbara. Ariadna diz a Cassandra que sente muito medo pelo que ela passou e acha que pode ter sido Calixto, pois suspeita que ele tenha seguido. Ariadna diz que além dela saber o endereço do depósito, Bárbara também estava informada, mas acha que ela não fez nada. Cassandra pergunta então por que Bárbara fez tantas exigências para ver os expedientes de Joaquim. Ari diz que Bárbara quer apenas pôr pedra no seu caminho, pois continua chateada com ela. Cassandra diz que encontrou uma caixa que estava escrito Susana, onde tinha muitas provas e evidências, mas nesse momento o homem a atacou. Imelda diz a Bárbara que o Lino é um encanto, mas diz a Bárbara que na cidade delas não está bem começar uma relação, já que o corpo não é o mesmo de antes. Bárbara diz que Lino não a tocou e é uma relação entre dois adultos e não se importa com o que os fofoqueiros digam. Gael conta a João que irá apresentar sua campanha em Miami, na Trend Media. João fica surpreso e finge estar feliz pela conquista do amigo, mas na verdade, esse falso e nojento tem a inveja do Gael. Molina diz a Ariadna que os donos do jornal estão muito furiosos com ela, pois leram os comentários maus nas redes sociais dela, além do escândalo que teve na conferência. Ariadna diz que esclareceu tudo com a pessoa que supostamente afetou, que é Olga, e ela foi ali e a pediu perdão, e elas se resolveram. Mas hoje, infelizmente, ela está desaparecida. Cassandra diz a Ariadna que a sociedade não se dá conta que elas mulheres estão sendo violentadas e assassinadas. Ari diz que também pensa do mesmo jeito que ela. Gael e Daphne vão à reunião dos pais, na creche onde Clarinha estuda. Ariadna diz a Cassandra que não sabe o que Bárbara quer encontrar nos expedientes, mas prefere que elas revisem a caixa sobre o caso de Susana. Lino observa o apartamento, onde está o depósito com as coisas de Joaquim. Daphne diz a Gael que ele passou toda a reunião mexendo no celular, e ela e seus filhos não importam. Gael diz que não podia opinar muito na reunião, já que Clarinha e Santiago são filhos dela e não dele. Daphne diz a Gael que sabe que para ele só importam seus amigos, seu trabalho e sua carreira, de tentar ir trabalhar em Miami. Gael diz a Daphne que ama os filhos dela, mas o custa entender que os filhos dela o veem como pai. Daphne diz a Gael que por isso ele quer fugir para Miami, porque os sonhos dele é ir para lá e não ficar ali com eles. Gael diz que claro que é seu sonho, e é trabalhar lá na Trend Media, mas se for contratado, irá levá-la com os filhos. Daphne diz a Gael que ele só pensa nele, e só está falando com ela disso agora. Gael pergunta a Daphne como pode fazer para eles resolverem. Daphne diz que é melhor verem se vale a pena ficar juntos ou se terminam por ali. Gael diz a Daphne que essa é a decisão dela, e ele não é Nestor, que tinha a ideia de uma família perfeita, pois o ex dela já morreu. Ariadna diz a Cassandra que o marido de Susana era Calixto e a violou no relacionamento deles. Ariadna começa a ler os artigos da investigação para ver se encontra alguma outra informação. Ela encontra uma denúncia que Susana acusou um tal de Eliseu Moraes. Ari e Cassandra se perguntam quem será esse homem. Gael diz a Daphne que ela ainda guarda aquela urna com as cinzas de Nestor e não sabe o que fazer para competir com o fantasma, e até a filha dela acha que aquela urna é seu pai. Gael acaba deixando as cinzas da urna cair no chão. Daphne fica triste e dá um tapa na cara de Gael.
O delegado diz a Álvaro que Olga já apareceu e encontraram ela a 10 quilômetros de onde encontraram seu carro e suspeita que quem a sequestrou levou ela a um lugar de pouco movimento. Álvaro está muito nervoso e triste. O delegado diz que a senhora Olga foi brutalmente assassinada e enterrada em uma construção abandonada. Álvaro chora e sofre muito. Quarta-feira, 18 de janeiro. Álvaro se nega em acreditar que seja Olga e pede ao delegado para ver o corpo. Gael pede a Daphne para conversarem. Daphne se nega a falar com ele. Bárbara leva Clarinha. Gael diz a Daphne que a ama e não irá permitir que ela acabe com tudo isso. Ariadna e Cassandra seguem investigando o caso de Susana. Ariadna liga para Eduardo e pede que passe o celular para Tadeu. Edu diz que Tadeu está comendo e estão em um restaurante. Ariadna repreende Eduardo por ter levado Tadeu em um restaurante, sendo que ele tem tarefas para fazer. Tadeu diz a Eduardo que tem que ir para casa fazer a tarefa. Eduardo pede para jogarem uns jogos antes de ir. Daphne diz a Gael que está cansada, que tudo gire em torno dele, que não quer ser pai e só quer ir para Miami trabalhar. Gael pergunta a Daphne o que quer para salvar sua relação. Daphne diz que gostaria que eles dois tivessem os mesmos objetivos, mas isso não dará certo. Gael diz que a ama acima de tudo, mas não sabe o que fazer. Daphne diz que não podem seguir assim e pergunta o que ele quer. Gael pede tempo. Daphne diz a Gael que não quer que ele fique com ela apenas se não for contratado na Trend Media. Daphne pega as cinzas de Nestor e guarda na caixa. Clarinha diz a Bárbara que a ama muito e a chama de vozinha. Ela diz que gosta muito de Gael, porque ele brinca com ela como seu pai. Gael se despede da mãe e de Clarinha. Álvaro identifica o cadáver e percebe que é Olga. Ele pede ao delegado que o deixe ficar com Olga mais um pouco, e quando souber a causa da morte de Olga, o avise. Álvaro chora muito e sofre com a morte da ex-esposa. Álvaro diz que mesmo que o amor deles tenha acabado, nunca parará de agradecê-la pelos anos que passaram juntos. Álvaro promete investigar o que aconteceu com Olga. Ariadna chega em casa e vê Tadeu muito ocupado com Eduardo e pergunta se ele fez a tarefa. Tadeu diz que não. Ariadna briga com Eduardo por não ter dito a Tadeu para fazer a tarefa, pois pode desandar todos os avanços dele que ele teve até hoje. Ariadna pede ao filho para fazer suas tarefas. Álvaro pergunta ao delegado se já pode entregar o corpo de Olga para fazerem um funeral. O delegado diz que Olga terá que passar por provas periciais e exames que identificará a causa de sua morte. Álvaro diz que não entende quem pode ter assassinado Olga, já que ela não tem inimigos. Gael diz a João que terá que tomar uma decisão se ficará com Daphne ou com o trabalho na Trend Media. João, como sempre, deixa Gael ainda mais mal, dizendo que se ele tivesse sido honesto com Daphne desde o começo, isso não estaria acontecendo. Gael diz que nesse momento não quer que o critique. Bárbara vai até Daphne para saber o que aconteceu entre ela e Gael. Daphne diz a Bárbara que Gael irá pensar no que quer. Bárbara aconselha Daphne a encontrar outro homem que sabe como é ser pai de verdade, e não como Gael, que tem muitos sonhos e não sabe ser pai. Álvaro diz a Gisele e o marido dela que infelizmente Olga morreu. Gisele e o marido choram muito e sofrem pela perda da filha. Todos choram. Cassandra diz a Ariadna que verificou mais alguns documentos de Susana para tentar localizá-la e encontrou um endereço de uma casa. Ariadna pergunta se no expediente não tem foto de Susana. Cassandra diz que tem fotos periciais, só que nessas fotos ela está agredida. Anoitece. Gisele e Martim vão ver o corpo de Olga para se despedir da filha. Gisele pede ao delegado que encontrem um assassino, pois sua filha não merecia morrer assim. Álvaro, chorando, pede aos pais de Olga para irem ao hotel descansar. Álvaro recebe uma ligação de Ariadna e diz que não recebeu boas notícias. Gemma diz a Lídia e Érica por telefone que terá que avisar a sua tia que está namorando e que Jimmy quer que ela vá morar com ele. Ariadna diz a Álvaro que se sente muito mal e dói muito a tragédia que ele está passando. Álvaro se culpa por não ter encontrado Olga antes, pois tudo poderia ter sido evitado. Ari diz a Álvaro que não é culpa dele. Eduardo vê Álvaro e Ariadna juntos e reclama por estarem juntos na sua casa. Bárbara chega ali e vê Álvaro chorando e, preocupada, pergunta o que aconteceu. Álvaro diz à mãe que encontraram Olga.
e ela foi assassinada. Bárbara fica chocada. Eduardo pergunta se sabe como aconteceu. Álvaro diz que tudo leva a crer que foi um feminicídio. Bárbara pergunta como foram capazes de fazer isso com uma mulher grávida, pois só um verdadeiro monstro faria semelhante horror. Eduardo é muito inconveniente e não se importa com a morte de Olga, e muito menos com a dor do irmão. Bárbara diz a Álvaro que quer saber como ele se sente. Álvaro diz que não pode imaginar isso que está acontecendo e se sente destruído. Bárbara chora e diz que dói muito saber o que ele está passando. Ela abraça o filho e diz que quer que ele saiba que o adora e, seja como for, está ali caso ele precise e o ama. Gemma chora muito ao saber do que aconteceu com Olga e desabafa com Daphne, que pode acontecer com qualquer uma delas, e tudo por serem mulheres. Lino chega até Bárbara e Álvaro. Álvaro se despede de Bárbara e vai embora. Bárbara diz a Lino que Olga foi encontrada morta. Nojento e fingido, Lino abraça Bárbara. Ariadna diz a Eduardo que depois de ter visto a atitude dele com Álvaro, devido ao que aconteceu com Olga, dele espera tudo de pior. Eduardo diz a Ariadna que ela precisa de um homem que a cuide. Ari diz que um homem e não um moleque como ele. Bárbara diz a Daphne que à noite pensou que talvez isso não aconteceria com Olga, caso estivesse com Álvaro ainda. Ariadna diz a Bárbara e Daphne que o que aconteceu com Olga se trata de um feminicídio. Ari pede a Bárbara para irem ao hotel para ela pegar o que quiser no depósito de Joaquim. Álvaro vai com os pais de Olga para saberem o resultado da autópsia. O delegado diz que Olga foi violentada sexualmente e depois asfixiada, e ela não morreu de imediato, e esteve sequestrada por 24 horas. Gael diz a Bárbara que Olga era uma arquiteta de sucesso e muito prestígio, com dinheiro, independente, e não entende como alguém matou ela. Bárbara diz que espera que a polícia encontre o desgraçado que fez isso. Gael diz a Bárbara que sua campanha agradou a Trend Media e vai ir em Miami apresentá-la. Bárbara fica feliz pelo filho estar conquistando seus sonhos. Ariadne e Cassandra vão à casa onde Susana morou. Uma senhora diz que Susana morou naquela casa até que se apaixonou por um homem e foi embora dali há pouco tempo, mas deixou o número de telefone para localizá-la. Ari consegue o número de Susana e fica feliz. Lino diz a Bárbara que entende tudo o que está acontecendo e ela está consolando Álvaro porque deve estar sofrendo muito. Bárbara diz que o crime de Olga a fez duvidar e acha que o trabalho de Ariadna pode ajudar a evitar a violência de gênero. Lino diz que uma mulher não devia se meter tanto nessas coisas perigosas, mas diz que Ariadna é uma excelente mulher e jornalista. Bárbara diz que desse jeito vai ficar com ciúmes. Lino diz a Bárbara que a única mulher que ama é ela. Jimmy leva Gemma até a casa, onde pretende alugar, para morar com ela. O senhor não gosta ao ver as crianças sozinhas ali e pergunta como irão pagar o aluguel, já que os pais não estão ali com eles. Gisele diz a Álvaro que gostaria que isso tudo que está passando fosse um pesadelo, mas infelizmente não é. Paulo vai à casa de Olga e diz a Álvaro que está desesperado. Álvaro diz que Olga apareceu morta. Paulo fica chocado e agride Álvaro, e ainda o acusa de ter acabado com Olga. Gisele pede que respeitem sua dor. Ariadna e Cassandra não encontram a casa que Susana morou. Eduardo telefona a Ariadna para dizer que já trouxe Tadeu à escola. Jimmy e Gemma decidem procurar outro lugar para morar juntos. Ariadna vê que tem comentários maldosos no seu artigo, acusando ela de ter mandado matar Olga junto com o amante. Paulo diz a Gisele que Álvaro e Olga estavam separados e ele abandonou Olga grávida porque estava se deitando com a mulher do irmão. Martim pede explicações a Álvaro. Álvaro diz que Olga e ele estavam separados, mas jamais a enganou, e antes dela sumir, eles se reconciliaram e ficaram como bons amigos. Nojento e infeliz, Paulo tenta prejudicar Álvaro na frente dos pais de Olga. Gisele pergunta a Álvaro se sabe o que aconteceu com sua filha. Ele não diz nada. Por telefone, o velho nojento Lino se comunica com uma pessoa e acusa Álvaro de ser suspeito de ter assassinado Olga. O embuste infeliz começa a prejudicar Ariadna com comentários maldosos nos artigos dela na internet. Quinta-feira, 19 de janeiro. Lino prejudica Ariadna na internet, fazendo comentários de ódio e acusando ela e Álvaro do assassinato de Olga. Na empresa, Ariadna fica muito triste ao ver os comentários maldosos inventados por um homem, que é Lino,
e está usando uma conta fake para que ninguém o descubra. Ariadna diz a Cassandra que com urgência elas têm que encontrar a Susana. Paulo diz a Álvaro que não vai descansar até enfiá-lo na cadeia por ter assassinado Olga. Martim e Gisele ficam decepcionados ao saber o que Álvaro fez com Olga e ficam contra ele. Gemma e Jimmy procuram um quarto para morar de aluguel. Daphne recebe uma ligação de um dos pais das crianças da escola, que diz que tem uma empresa e ela pode trabalhar para ele de professora de inglês. O diretor da empresa de Miami diz a Gael que o vê daqui a 3 dias. Gael agradece ao diretor da Trend Media pela oportunidade. Álvaro tenta esclarecer aos pais de Olga a relação turbulenta que teve com ela nos últimos dias, mas que depois do que aconteceu com a filha deles, eles decidiram fazer as pazes e ficarem como bons amigos. Martim e Gisele desprezam Álvaro pelo que ele fez a Olga. Jimmy faz uma linda surpresa a Gemma. Ariadna diz a Álvaro que ultimamente tem recebido muitos comentários maldosos nos seus artigos, acusando ela e ele de serem os responsáveis pela morte de Olga. Gemma e Jimmy ficam em uma Kombi. Jimmy quer ter sua primeira vez com Gemma e os dois se beijam apaixonadamente. Gemma diz a Jimmy que não está segura de fazer isso e nem de morar junto com ele. Jimmy diz a Gemma que já sabe o que tem que fazer, já que ela teve namorado e acabou engravidando. Gemma pergunta a Jimmy como pode dizer isso a ela e se é o que pensa dela. Álvaro diz a Ariadna que o velório de Olga será discreto e somente com parentes e amigos mais próximos. Anoitece. Gemma ainda está com Jimmy, mas não gosta nada por ele beber tanto. Gemma agradece a Jimmy por tudo e diz que já vai. Ela pede que ele deixe um pouco, já que está bêbado. Gemma abraça o namorado e diz que ele é muito lindo e muito bom para ela e sabe que ele a ama, mas esse não é o momento deles ficarem juntos pela primeira vez e nem de morar juntos. Álvaro diz à mãe e os irmãos para não irem ao velório de Olga, já que a família quer uma despedida discreta e somente parentes e amigos mais próximos. Eduardo tenta desestabilizar Álvaro, dizendo que Olga precisava de um homem que estivesse ao seu lado e a defendesse. Álvaro diz que está com sua consciência tranquila, já que ele e Olga se resolveram antes dela morrer. Gael pede a Álvaro que não ligue e nem dê bola para esse Eduardo. Nojento, invejoso e ingrato, Eduardo pede a Gael que não se meta, pois ele não é um falcão e é apenas um recolhido, que teve a sorte de ficar na família deles, mas não tem o mesmo sangue. Os dois quase brigam, mas Bárbara põe ordem na casa e pede a Eduardo que calhe a boca. Pedro encontra Jimmy dormindo na Kombi e percebe que ele está muito bêbado. Eduardo pede perdão à mãe. Álvaro diz à mãe que irá trocar de roupa para ir ao velório. Bárbara pede a Álvaro que não ligue para o que Eduardo disse, e ele conta com ela para o que quiser. Álvaro agradece e beija a mãe e abraça Gael. Álvaro rejeita Eduardo e não se despede dele. Gael se despede da mãe e deixa Eduardo. Clarinha diz que sua mãe já tem outro trabalho. Daphne diz a Gael que amanhã é a entrevista de emprego. Jimmy chega em casa. Hildo repreende por ter faltado da escola e está por aí com Gemma e chorando pede que ele deixe essa menina que está o levando para o mau caminho. Jimmy pede à mãe que não se meta na sua vida e sai. No dia seguinte, Ariadna pede a Bárbara para irem ao quarto de hotel, onde está o depósito de Joaquim com os documentos. Lino se oferece em acompanhá-las. Ariadna não gosta nada da presença dele. Martim agradece a Álvaro por acompanhar ele e Gisele no velório de Olga e na cremação, mas pede que já não se preocupe com eles, e eles resolverão suas coisas sozinhos. Gemma diz a Lídia que não aconteceu nada entre ela e Jimmy, e se deu conta de muitas coisas. Daphne leva seus filhos até o apartamento de Gael e João José para ir à entrevista de emprego. Lino leva a Bárbara e a Ariadna ao local onde é o hotel. A Ariadna diz a Bárbara que seria melhor elas duas servindo sozinhas e não com o guarda-costas dela, que é o Lino. Bárbara e Ariadna chegam ao depósito. A Ari fica chocada ao ver que todos os documentos desapareceram. Eduardo tem uma reunião com um companheiro para conseguir emprego. Tadeu fica aborrecido por seu pai não estar brincando com ele e começa a contar para se acalmar. A Ariadna diz a Bárbara que ali estavam as coisas de Joaquim. Bárbara diz que, pelo que parece, alguém levou tudo. Ariadna diz que não entende quem possa ter roubado seus documentos. Lino se lembra de tudo quando invadiu o depósito e roubou todos os documentos. Ariadna diz que frustraram sua investigação.
Bárbara diz que deve ter sido Calixto. Ariadna diz que pode ter sido o primo de Calixto, o infeliz que golpeou Álvaro e mandava e-mails para ela, ameaçando, quando Calixto estava internado. Gael tem muito trabalho com os filhos de Daphne em casa. Clarinha deixa um copo de vidro cair no chão. Gael se preocupa. Depois, Clarinha diz que Santiago fez xixi na cama dele. Gael não gosta nada e percebe que não serve para ser pai. Tadeu começa a se irritar e ter crises de ansiedade. Eduardo grita com o filho. Bárbara chega ali e diz a Eduardo que ele é um inútil e nem sequer sabe cuidar do próprio filho. Bárbara ajuda o neto. Em Puebla, Ariadna e Cassandra procuram por informações de Susana através de uma foto dela. Daphne chega até a casa de Gael para buscar seus filhos. Gael diz a Daphne que irá viajar a Miami para apresentar sua campanha na Trend Media e gostaria de se despedir dela antes de ir. Cassandra e Ariadna não conseguem encontrar Susana e decidem voltar para a cidade. No dia seguinte, Gael vai até Bárbara se despedir, já que irá para Miami. Gael se despede de Clarinha. Cassandra e Ariadna dizem a Molina que acham que Susana foi abusada pelo mesmo homem que violou Regina e Medusa. Antes de ir para Miami, Gael passa um tempo com sua mãe, Clarinha e Daphne. Hilda vai à casa de Bárbara para falar com Gemma. Bárbara pergunta a Hilda o que é com Gemma. Hilda diz que Gemma está envolvida com seu filho. Bárbara fica chocada. Gael diz a Daphne que não pode seguir fazendo mal a ela e nem a Clarinha, pois não se sente pronto para ser pai. Irá terminar com ela de uma vez. O advogado de Olga diz a Álvaro que Olga deixou suas ações para ele no testamento, caso chegasse a faltar. Álvaro fica surpreso ao saber disso. Por ordens maiores, Molina demite a Ariadna da empresa, pois muita gente viu os comentários negativos nos artigos dela. Ariadna recebe uma ligação de um número desconhecido. Ela atende e é Susana. Susana diz a Ariadna que ela é a mulher que ela está procurando. Sexta-feira, 20 de janeiro. Susana pergunta a Ariadna por que está procurando. Ariadna diz que no seu artigo está muito claro o que pretende com ela e está investigando o seu caso. Álvaro diz ao advogado de Olga que sua relação com a família de Olga não está muito boa nesse momento para aceitar as ações dela. O advogado diz que essa foi a última vontade de Olga e não pode negar. Daphne diz a Gael que sairá da casa da mãe dele para evitar encontros com ele. Gael diz a Daphne que irá para Miami trabalhar na Trend Media. Daphne pede a Gael que seja feliz, pois fará o mesmo. Hilda insulta Gemma por ter se envolvido com Jimmy. Gemma diz que ama muito Jimmy e não quer fazer mal a ele. Hilda ofende Gemma, dizendo que ela se envolveu com muitos homens por aí e sabe-se lá quem é o pai do filho dela. Bárbara fica furiosa e defende Gemma na frente de Hilda. Hilda pede a Gemma que se afaste do seu filho. Ariadna diz a Susana que está investigando o caso dela e pode ajudá-la. Susana diz a Ariadna que tem medo de falar o que aconteceu, já que foi horrível e resolveu se esconder em um hotel sozinha, para proteger seus parentes. Bárbara diz a Gemma que ela não aprende, pois primeiro foi com Gustavo e agora já está se envolvendo com outro. Gemma diz que não é igual e Jimmy é lindo e ele gosta dela. Bárbara pede a Gemma que tenha mais responsabilidades na escola e não a meta em mais problemas, já que está responsável dela. Álvaro diz a Bruno que agora é o dono do escritório de Olga, já que ela deixou para ele de herança. Bruno fica surpreso com a atitude boa de Olga. Ariadna pega suas coisas para sair do jornal onde trabalhava e decide mesmo assim continuar firme na sua investigação com Cassandra. Lino diz a Bárbara que Gemma merece um castigo, pois mentiu para ela, dizendo que ia à escola, mas estava saindo com o menino por aí. Bárbara pede a Lino que guarde a chave do porão da casa, pois só confia nele. Lino diz que vai esconder no seu escritório e vai estar segura com ele. Ariadna fica surpresa ao saber que Olga deixou de herança para Álvaro seu escritório e todas as suas ações e coisas de seu trabalho. Álvaro diz a Ariadna que acha que é melhor ela não seguir vivendo na casa de sua mãe e é melhor se mudar para ficar com ele, pois agora sua situação econômica melhorou e dará para ajudar ela e Tadeu. Gemma está saindo. Lino diz a Gemma que está sabendo do problema que ela teve com Bárbara, mas que irá falar com a tia dela para reconsiderar sua situação. Álvaro tenta fazer Martim e Gisele acreditar que ele e Olga estavam separados, mas bem resolvidos. Martim diz a Álvaro que de agora em diante o caso de Olga é assunto dele e da esposa.
Álvaro diz que não irá parar até descobrir quem assassinou Olga. Ariadna conversa sobre o amor com Daphne. Na escola, vários pais fazem protesto para a Gemma sair da escola. Gemma fica muito triste. Lino vasculha as coisas de Joaquim no porão. Eduardo o encontra lá e o velho inventa que só estava organizando as coisas. Lino fica furioso com Eduardo e pretende fazer algo para ele sumir da casa. Gemma comenta com Lídia e Érica o que aconteceu entre ela e a tia quando descobriu do seu relacionamento com Jimmy. A Ariadna diz a Eduardo que foi demitida e está oficialmente desempregada. Eduardo diz a Ariadna que agora que ela foi demitida, será a mulher da casa que ele conheceu e as coisas talvez poderiam ser como antes e eles tentar ser um casal novamente. Ari diz a Eduardo que não irá voltar com ele de jeito nenhum e pede que esqueça disso. Eduardo fica furioso. Daphne é contratada para ser professora de inglês dos funcionários da empresa de Davi. Gemma pede a Jimmy que fale com a mãe dele, pois ela está muito furiosa com tudo o que aconteceu entre eles e tente esclarecer as coisas com ela. Eduardo diz a Bárbara que a Ariadna acaba de ser demitida do jornal onde trabalhava e nem por isso quer voltar com ele, mas quando ela ficar sem grana, irá baixar a cabeça e eles serão a família de antes. Bárbara pede a Edu que não se envolva com Ari depois que ela se deitou com o irmão dele. Eduardo diz que essa é decisão sua e é isso que quer e grita com a mãe. Lino pede a Eduardo que não fale assim com a mãe dele. Eduardo diz que fala do jeito que quiser, pois ela é sua mãe. Bárbara diz a Lino que Ari foi demitida do jornal onde trabalhava. Lino acha que a Ariadna irá parar as investigações. Eduardo dá um livro de números para Tadeu e diz que irá fazer uma festona de aniversário para ele. Ariadna diz a Eduardo que não podem fazer a festa agora, em respeito por estar de luto por Olga e dela ter sido demitida da empresa. Eduardo diz que fará como quiser, já que é seu dinheiro. Ariadna diz a Tadeu que pensou esses dias e é possível que vão morar em outro lugar. Daphne pede a Gemma que cante uma canção, a Clarinha, para ela dormir. Gemma diz a Daphne que terminou com seu namorado e está se sentindo muito mal e triste. Daphne a tranquiliza. No dia seguinte, Ariadna está indo levar Tadeu à escola. Lino diz a Ariadna que sente muito por ela ter sido demitida e se oferece em ajudá-la em algum apoio econômico. Ario agradece, mas diz que recebeu sua liquidação, que é o acerto do seu dinheiro, desde que trabalhou no jornal. Lino aconselha Ariadna a parar de investigar, pois é perigoso, e é melhor deixar para os homens fazer isso. Ariadna se nega. Em Miami, Gael está hospedado em um hotel e comunica a João que logo irá à Trend Mídia apresentar sua campanha. Álvaro deixa Ariadna e Cassandra trabalhar no seu apartamento e deixar todos os artigos da investigação lá para ficarem seguros. Ariadna diz a Cassandra que Lino tentou recomendá-la para uma revista social, mas não quer isso e continuará investigando, pois tem algo em Lino que ela não gosta e desconfia muito dele. João faz piadas de mau gosto a Daphne em relação a Gael e ela não gosta nada. Bárbara diz a Lino que sua amiga Imelda pensa que na sua idade a relação deles não é tão boa para a sociedade, por estarem bem velhos já. Ariadna diz a Cassandra que irá morar com Álvaro e seu filho. Gael vai à Trend Mídia para apresentar sua proposta, chamada Orgulho de Origem. Ele apresenta sua campanha a todos os empresários. Eduardo diz a Ariadna que ela não precisa ficar trabalhando por ali e podem ir à província, alugar uma boa casa e viver todos juntos como antes. Ariadna diz a Eduardo que eles já não são um casal. Eduardo pede a Ariadna que pense na sua proposta de irem morar juntos, mas Ari diz que não irá voltar com ele e irá morar com seu filho em outro lugar. Eduardo diz que não permitirá que ela vá para outro lugar com seu filho. O delegado diz a Gisele, Álvaro e Martim que o feminicídio contra Olga foi por um violador que cometeu com outras mulheres e encontrou marcas de DNA que se deram conta que o violador usou proteção antes de abusar de Olga e ela foi golpeada repetidas vezes até morrer. Que triste, né, gente? Realmente, depois de tudo, a Olga se arrependeu e ela não merecia passar por isso, viu? Ninguém merece passar por uma situação dessa, viu, gente? Todos os empresários gostam da campanha de Gael e o parabenizam. Lino vai à boutique de Imelda e diz que já sabe que ela não gosta de sua relação com Bárbara, mas que isso é porque ela não gosta de ver a amiga com algum companheiro, enquanto ela está só. Imelda diz a Lino que tem marido. Lino diz que não parece e ela deve estar insatisfeita com o esposo e diz que não irá permitir que ela acabe com a felicidade de Bárbara.
Bárbara chega à boutique de Imelda, encontra Lino por lá. Lino aproveita para pedir Bárbara em casamento. O delegado diz a Álvaro que o assassino é alguém que a vítima conhecia e tinha confiança, pois ela parece ter ido por vontade própria no local do crime. Martim e Gisele dizem a Álvaro que Olga confiava cegamente neles. O delegado pergunta a Álvaro onde ele estava quando Olga sumiu. Álvaro diz que estava a caminho para se encontrar com ela. Martim e Gisele acusam Álvaro de ter assassinado sua filha. Álvaro sofre. Eduardo diz a Ariadna que a demandou para conseguir a custódia de Tadeu e ela vai perder o direito de estar com ele. Comente a sua opinião também, o que vocês acham dos nossos vídeos e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho de notificações, né, para você não perder nada. Tchau e até a próxima.